Olá, pessoal. Meu nome é Julie, eu sou do estado de Santa Catarina e atualmente eu vivo em Viseu. Eu vou trazer nesse vídeo um pouquinho da minha experiência em como foi conseguir o visto de estudante no vice-consulado de Portugal em Curitiba e de acompanhante familiar para o meu esposo e para o meu filho. Nem todos os estados precisam pedir o visto pela VFS, tá? Alguns estados têm essa independência para pedir diretamente para os vice-consulados. Se quiser pedir pela VFS, pode pedir, mas o bom de pedir diretamente para o consulado é que você não precisa pagar a taxa da VFS e tende a ser um pouco mais rápido, porque não tem primeiro que ir para um lugar para depois ir para o outro, né? Já vai direto. Mas isso nem todos os estados conseguem. Alguns são obrigatórios a passagem pela VFS, tá? Como o meu estado é Santa Catarina e nós não temos vice-consulado lá, o nosso vice-consulado que a gente precisa se dirigir é o de Curitiba. Então, assim eu fiz. Para registrar o pedido, precisa entrar no site da Evisa e lá fazer o preenchimento de todos os dados. É tudo feito independente, tá? Então, eu fiz a minha parte, depois fiz para o meu esposo e fiz para o meu filho também, tudo separado. Precisei criar um e-mail para o meu filho, né, um e-mail de acesso, para ter o login ali, né? E todos nós temos um acesso diferente. Então, não tem como eu fazer o meu e colocar o deles junto lá, né? Então, cada um vai ter o seu acesso separado, o seu preenchimento separado. Porque o preenchimento da Visa ele é vinculado aos nossos dados do passaporte. Então, precisa ser assim, tá? Lá, então, faz todo o preenchimento. E é onde também faz o anexo dos documentos que serão enviados para o consulado. Então, eu vou falar como é que foi no vice-consulado de Curitiba, a minha experiência com lá. Os outros consulados podem fazer algo diferente, né? Então, isso não é regra, né? O vice-consulado de Curitiba, ele pede para que a gente envie todos os documentos originais, né? E os passaportes num envelope e poste pelos correios para que eles recebam lá presencialmente. Então, não é a gente que leva até lá, a gente posta no Correios e eles recebem, tá? Então, nesse caso do envelope, eu coloquei os 3 juntos, porque os documentos que pedem, né, eu tenho os meus documentos de estudante, que é só meu, e o do meu filho e do meu esposo, claro, tem os documentos deles, né, particulares, mas tem os documentos que são de nós 3, que eu não ia fazer um documento para cada um, né? Então, por exemplo, os meios de subsistências, eu coloquei né, uma cópia de cada, né, comprovante de extrato bancário, imposto de renda, eu coloquei somente porque para considerar que seja o mesmo documento para os 3, né, e coloquei tudo no mesmo envelope. Postei no Correios e botei direcionado para eles, tá? O que eu tive, assim, de dúvidas, né, o e-mail do consulado, ele é um pouquinho complicado de ter resposta. É um e-mail geral, né? Então, acredito que eles recebam muitos e-mails diariamente e nem todos os e-mails eles dão a devida importância e se preocupam em responder, né? Principalmente se a gente coloca um título, assim, muito genérico, né? Dúvidas, esclarecimentos. Eles não vão dar muita bola para isso, porque eles meio que entendem que as informações já estão nos portais oficiais, né? E que mesmo que a nossa dúvida não esteja propriamente respondida nesses lugares, eles não têm essa preocupação de dar atenção nesses e-mails, né? Então, para ter uma maior chance de ter resposta nesses e-mails, só se colocar um título, assim, que seja que chame muita atenção deles, tá? Então, eu já mandei vários e-mails para lá e nem todos eu tive resposta. Mas a virada de chave que eu tive aí foi que um desses e-mails que eu mandei para esse geral foi respondido por uma funcionária do e-mail dela, né? Então, foi direcionado para ela, ela me respondeu. Então, a partir daí, eu tive o e-mail dela e então tive um contato mais fácil com o vice-consulado, que não era pelo geral, tá? Com o contato dela, eu recebi a orientação de que a taxa consular, que é individual, tá? A taxa do passaporte lá do visto, que no nosso caso foi de R$ 611,50. Isso varia conforme a cotação do euro, né? Então, essa é uma taxa que não é fixa. Eles podem mudar, acredito que a cada período, né? Talvez uma vez por semana, uma vez por mês, não sei qual que é a frequência que eles mudam, né?
E eu tinha a informação de que eu tinha que pagar essa taxa, no caso 3 vezes, porque era 3 pessoas, e que eu tinha que colocar o comprovante de pagamento no envelope com todos os documentos, né? Só que assim, ó, quando eu fiz o preenchimento lá no Evisa, anexei todos os documentos escaneados, fiz tudo o processo e cliquei em finalizar, em nenhum momento veio nenhuma informação sobre pagamento, né? Eu pensei que viria de forma automática, né? Ou na hora de finalizar já apareceria um boleto, ou eu receberia um e-mail automático com as formas de pagamento, ou o consulado entraria em contato comigo para isso. Enfim, eu não recebi nada sobre pagamento. Eu só tinha essa informação de que eu precisava enviar esse comprovante junto com os documentos. E eu pensei, agora como é que eu vou enviar esse documento se eu não tenho o valor que eu preciso pagar, né? E eu não podia botar qualquer valor, porque eu poderia sair prejudicada de ter colocado um valor errado, né? E aí, até um advogado me orientou para me mandar assim mesmo, né? Mandar os documentos, que a hora que chegasse lá, eles iriam abrir a minha pastinha e eles entrariam em contato comigo, então, solicitando pagamento. Eu, não contente com essa informação, insisti no contato por e-mail dessa funcionária e coloquei lá no assunto do e-mail, né? Taxa consular, né? Pagamento de taxa consular. Daí, como é um assunto que chama mais atenção, eu tive resposta rápida. E ela me respondeu, dizendo qual era o valor que eu tinha que fazer de depósito para cada um dos pedidos. E colocou lá também os dados bancários, né? Que isso também não é tão fácil, nem sei se tem acesso, né, em algum lugar, não lembro de ter visto. E ela me botou lá os dados bancários, ainda me destacou, né? Não faça Pix para esses dados. Use realmente uma transferência bancária. E aí, assim, eu fiz o pagamento, fiz a transferência bancária, no caso, imprimi o comprovante e coloquei junto com os documentos, tá? Então, assim, eu enviei para o vice-consulado. Lá no site do Evisa, teria os passo a passos, né? Pendente, recebido, analisado, finalizado. Existe um passo a passo ali, né? E aí, eu tava contando que esse passo a passo seria atualizado, né? Então, que eles iriam botar lá que receberam documentos, que então foi para análise, né? Porque eu já ouvi algumas pessoas falando que teve uma certa atualização no Evisa. No nosso caso, não teve atualização nenhuma. Desde o momento que a gente fez a solicitação até o momento que a gente estava com os vistos em mãos, a gente olhou lá no Evisa, não tinha nenhuma atualização. Tava lá, assim, na primeira bolinha, que era de enviado, né, solicitado. Tava na primeira bolinha. Então, na nossa experiência, não adiantava acompanhar por aquilo ali, porque a gente não tinha nenhuma atualização. E eles também não atualizavam a gente por e-mail, não faziam nada. Então, eu só soube que os documentos chegaram lá porque os Correios têm o rastreamento e eu sabia pelo aquele rastreamento que o documento tinha chego, né? Então, imagina o desespero, a gente com o passaporte original, tudo, né, naquele envelope, e o medo de aquilo ali se perder, né? Ou de, sei lá, a gente fica muito preocupado, né? Mas não, chegou tudo bem lá, deu tudo certo. E então, o meu visto, que era um visto de estudos, existe uma portaria que diz que ele precisa ser analisado em 30 dias, depois que o consulado recebe ele. E, de fato, eles cumpriram os 30 dias. Eles liberaram o meu visto em 30 dias. Foi muito rápido, né? Pensando assim que os outros demoram muito mais. E o que aconteceu? A gente é de Santa Catarina. E eu recebi um e-mail dizendo assim, ó, seu visto foi aprovado, né? Você já pode vir buscar. Daí eles me passaram a data que aquele documento poderia ser retirado lá no consulado, tá? Em relação à data, eu ouvi algumas pessoas dizendo que no Evisa aparecia alguma coisa sobre agendamento, né? Que mesmo que aparecesse não era para considerar, porque aquele agendamento não era de verdade, né? No nosso caso, lá no Evisa nem apareceu nada, tá? Eu só soube do meu agendamento quando eu recebi o e-mail de que foi aprovado e então eles me deram uma data, tá? E aí, eu pedi todos os vistos juntos, né? Mas eles liberaram em 30 dias somente o meu. Não liberaram, quer dizer, não analisaram a tempo o do meu esposo e o do meu filho. E aí, a gente, como era de Santa Catarina, para buscar, precisava ser presencialmente. Não dava para mandar pelo correio, de volta para mim, né? Não tinha essa possibilidade. Então, a gente teve que viajar até lá, né? Que dava umas 4 horas de viagem, mais um pouco, talvez, para pegar o documento em mãos, presencialmente. E eu fui, né? Imagina.
E aí, chegando lá, eu até dei uma insistida, né? Eu falei, olha, eu pedi dos dois juntos e tudo mais. Será que não dá pra buscar junto mesmo? Ela, não. Foram bem secos, assim. Bem diretos, não. Só o seu foi analisado. Se você quiser ir, você já pode ir, mas o deles vai esperar. Então, assim, eu fiquei chocada, né? Primeiro que eu não iria sem eles, né? Mas eles cumpriram meio que a obrigação deles, né? Assim, eles liberaram no prazo. Se eu quisesse ir para não perder as aulas, eu poderia ir, né? Então eles já tinham, eles não iriam me prejudicar, né? Mas o do meu filho e do meu esposo ia continuar em análise. E eu fiquei até bem preocupada, porque os documentos estavam todos juntos, e daí eu não tinha entendido se, após analisar o meu, eles tinham separado os documentos, como é que ia ficar isso, né? Eu fiquei muito insegura, assim, deles dizerem que faltava documento porque eles separaram. Fiquei muito confusa. E nisso mandei vários e-mails, tentei tirar várias dúvidas, né? Mas enfim, tive que esperar o tempo mesmo. E o deles, eu tive resposta em 60 dias. Ainda foi rápido, mas foi mais demorado que o meu, né? E aí os dois foram aprovados juntos. E aí a gente teve que mais uma vez ir até Curitiba para pegar o visto deles dois, né? Então, no fim deu tudo certo, os 3 vistos foram aprovados. Eu vou fazer um vídeo explicando quais foram os documentos que eu enviei, como é que eu comprovei os meios de subsistência, porque sim, estudante é isento dos meios de subsistência, mas os acompanhantes precisam comprovar. Então, realmente, aquele cálculo absurdo que o pessoal já conhece, é um valor bem alto mesmo, mas existem formas de tornar isso mais fácil e maiores as chances de conseguir comprovar isso do que ter realmente todo o dinheiro disponível que eles pedem, né? Então, eu vou contar minha experiência no outro vídeo. E sim, deu certo, consegui comprovar os meios de subsistências. Então, eu vou compartilhar com vocês, tá? E aí, o meu visto veio com agendamento na AIMA. E o deles, não veio com agendamento. O meu veio... A gente chegou aqui em Portugal no dia 4 de setembro. E o meu visto ficou agendado para dia 17 de janeiro. Meu visto não, na minha entrevista na AIMA. Dia 17 de janeiro, tá? E os dois vieram sem agendamento, tá? Então foi uma outra situação também que a gente teve que resolver, porque não veio, tem consulados que já liberam com agendamento, depende de como é que eles conseguem, né? Como é que é a prioridade deles em relação a isso. Mas somente o meu veio, tá? Eu também, na altura, já passei pela entrevista na AIMA. Também posso gravar um vídeo explicando como é que foi a minha experiência, né? Mas em relação ao visto consulado é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem que eu puder, né, ajudar, de contribuir de alguma forma, podem perguntar. Eu vou colocar na descrição do vídeo os 2 e-mails, o e-mail geral da AIMA e esse outro contato de uma funcionária lá de dentro, né? Que eu tive o contato dela. Então, vou compartilhar com vocês. De repente, tenha mais sucesso em contatar eles, né? Gente, então é isso. Espero ter ajudado de alguma forma. E boa sorte com o processo de vocês. Que dê tudo certo também. É possível fazer sozinho. Essa mensagem também é para lembrar vocês que é possível fazer sozinho. Dá trabalho, ainda tem que estudar um pouquinho do que é necessário. Mas é possível, a gente conseguiu. Então, quem tiver disposto a tentar, sem precisar pagar um advogado, com certeza consegue fazer, tá bem? Um beijo a todos.